E aí, pessoas, vamos continuar com nossa revisão do SAEB, tá bem pertinho, né? Mas ainda há tempo de rever alguns descritores aí que ficaram um pouco duvidosos, né? Ficaram um pouco críticos, digamos assim. Alguns nem tanto, tá? Eu coloquei aqui algumas questões que são razoáveis, outras são fáceis, só pra gente ir mesclando, não colocar um negócio muito complicado, beleza? Então vamos começar. Eu já tinha passado essa lista de exercícios para vocês. Então, quem é meu aluno já tem os exercícios em mãos, vai só fazer a correção. Quem não é meu aluno regular, o que é que vai fazer? Lê a questão, dá o pause, resolve, depois vem pra gente resolver, beleza? Tá combinado assim? Então, vamos lá. A primeira questão dizia: na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos, cada questão errada vale menos 2 pontos, ou seja, a pessoa perde 2 pontos por cada questão errada, e cada questão não respondida vale menos 1 ponto, ou seja, você perde 1 ponto para cada questão que você não resolve. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder o restante. Então vamos fazer o seguinte, peraí. 7 ele acertou, ou seja, vai ser 7 vezes 5. Por quê? Porque cada questão certa vale 5 pontos. Então pronto, 7 vezes 5 dá 35. Então isso aqui é a pontuação dele que ele acertou. Beleza. Já nas questões erradas, né, que foram 8, ele perde 2 pontos. Então vezes menos 2. Isso, 8 vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 16. Então, cada questão que ele não responde, ou que ele não respondeu, ele perdeu 1 ponto por ela, né? Vale menos 1 ponto, beleza. Só que 8 mais 7 dá 15. Então, quantas ele não respondeu? Ele não respondeu 5. Então, vai ficar 5 vezes menos 1. Isso vai dar quanto? Vai dar menos 5. O que é que acontece agora? Eu tenho que somar tudo isso daí. Eu poderia fazer logo assim, ó. Eu poderia somar logo aqui essas duas, que são negativas, né? Soma e repete sinal. E depois só subtrairia daqui. Ficaria 35 menos 21. Daria exatamente 14. Já faria direto. Daria certo? Sim. Mas eu fiz um pouco mais explicadinho aqui, né? Eu fiz 35 mais menos 16 mais menos 5. Isso vai ser igual a... É o seguinte, 35 repete. Aqui a gente faz um joguinho de sinal, né? Ó, mais vezes menos vai dar quanto? Quer dizer, vai dar o quê? Vai dar menos. Então, menos 16. Mais vezes menos aqui também vai ficar menos 5. Logo, eu tenho 35 menos 16, menos 5. Já posso fazer do jeito que eu falei, ó. 7 menos 21, que seria a adição desses dois aqui, ó. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, 16 mais 5, 21. Repete sinal negativo. Pronto. 35 menos 21 dá igual a 14. Como eu falei, 14. Item A. Foi embora a primeira questão. Vamos para a segunda. Isaac abriu uma conta corrente com crédito de cheque especial e nela fez um depósito de R$300. Beleza, então ele começa aí com R$300. Ele emitiu 2 cheques, um no valor de R$200 e outro de R$300. Considerando que não houve nenhuma outra transação na conta de Isaac nesse período, seu saldo após a compensação desses cheques é D. Vamos lá. Então, peraí, ele colocou R$300, coloquei em azul. Depois, ele é como se ele tivesse feito uma retirada, né? Ele fez uma compra de R$200. Depois, ele fez outra no valor de R$300. Então, ficou assim. Aqui, pessoal, já podia fazer direto o seguinte, ó. Mais 300 menos 300 dá igual a quanto? Dá igual a 0. O que é que sobraria? Menos R$200, ou seja, R$200 negativo. Tá aqui o item. Morreu, foi embora, vamos para a próxima. Eu fiz um pouco mais explicado só para mostrar as regras de sinais. Mas você resolvendo uma prova, você faria direto aí, ó. Morreu, você já está no item C, vai-se embora. Só que o que é que eu fiz? Né? Repetiu 300, menos 200, menos 300, soma e repete sinal. Então, 200 mais 300 dá 500. Repete sinal, menos 500. Pronto. 300 menos 500, aí eu tenho sinais
contrários. O que eu faço? Subtrai e repete sinal do que tem maior valor numérico. Quem é que tem maior valor numérico? É o 500. Então, o sinal dele é o quê? Negativo, ó. Tá aqui. Então, 500 menos 300 dá igual a 200. Repete sinal, fica menos 200. Qual é o item? R$200 negativos. Foi o que eu fiz bem aqui no início, ó. Esse aqui eu fiz só para mostrar a regrinha de sinais, pessoal, mas já estava respondida. Vamos para a próxima. Terceira questão. Uma companhia aérea possui um programa de fidelidade segundo o qual os clientes acumulam pontos ao dar preferência para ela em suas viagens, podendo trocá-los no futuro por passagens aéreas ou descontos, de acordo com a promoção vigente. Joaquim, que participa dessa promoção, deseja adquirir uma passagem aérea dessa companhia utilizando seus pontos acumulados e foi informado que, para isso, precisaria ter 33.684 pontos. Ele verificou que já possui 18.945 pontos acumulados em sua conta. Quantos pontos Joaquim ainda precisa acumular em sua conta para adquirir essa passagem aérea? Galera, aqui é só uma questãozinha de operações contrárias, né? Ele precisa somar algo ao 18.945 para ter 33.684. Então eu vou fazer só uma operação inversa. Como? 33.684 menos 18.945. Pronto. Fazendo essa continha aí, ó, você já vai ter seu resultado de boa. Vamos nós. Ali, pessoal, o 4 é menor. Aqui, ó, 4 ele é menor que o 5, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Você pensa como se fosse 14, né? Então, 14 menos 5 dá 9. Pronto. Aqui, pessoal, você já podia ir nos itens, ó. Você já eliminava o item C e o item B. Se fosse chutar, tinha o item D ou o item A. Não pode ser o item D. Então, só sobra quem? Só sobra o item A. Por que é que não pode ser o item D, Ulisses? Pelo seguinte, galera. Aqui eu estou tirando 18 de 33. Não pode dar 52. De jeito nenhum. Logo só sobra o item A, a marca vai-se embora. Poderia ser assim? Poderia. Se você tiver certeza, né? Poderia sim. Mas vamos continuar aqui, ó. Como aqui não era 14, eu olhei como se fosse um 14, então vem um bem pra cá, fica 5. 8 menos 5 dá 3. Beleza. Aqui eu tenho 16 menos 9 dá 7. Vem um bem pra cá, então fica 33 menos 19. Isso dá igual a quanto? Isso dá igual a 14. Ou você pode fazer passo a passo também. Como eu falei para vocês, o item correto é o item A, 14.739. Algumas técnicas de resolução, quando você vai fazer, ou de observação de item, também serve, tá? Você observa o seu resultado aqui e dá uma olhada lá antes de terminar a conta. Pode fazer isso? Pode. Ah, Ulisses, mas eu não gosto, eu gosto de ter certeza. Então vai até o final, brother. Vai até o final, faz do teu jeito. Beleza? Então o item A, 14.739. Vamos para a próxima. Quarta questão. No mês de janeiro, foi feita uma liquidação em uma loja. Um rapaz comprou 2 calças de R$ 94,00 cada, 3 camisas de R$ 65,00 cada, um tênis de R$ 125,00, um boné e uma sandália de R$ 49,00 cada um. Então, um boné e uma sandália de R$ 49,00 cada um. Presta atenção nisso. Desse total, o rapaz pagou R$ 156,00 à vista e o restante ele dividiu em 3 parcelas. Então aqui é muito simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer é dizer qual o valor de cada compra separada, depois você soma tudo. Como assim, Ulisses? É porque você está vendo que aqui, ó, o cara comprou 2 calças e cada uma no valor de R$ 94,00. Então vai ficar 2 vezes 94. Depois, ele comprou 3 camisas no valor de R$ 65,00 cada. Então, fazendo aí, resolvendo logo, vou resolver logo cada um, tá? 2 vezes 94 dá igual a 188. O outro vai ser 3 vezes 65. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 195. Depois ele comprou um boné, quer dizer, um tênis. Ele comprou um tênis de R$ 125,00, só que foi só um. Então não preciso multiplicar 125 vezes 1, que eu sei que vai dar 125. Então vamos para o outro, ó. Um boné e uma sandália de R$ 49,00. Ou seja, como se fosse 2 vezes
o 49. Então vai ficar 2 vezes 49 dá quanto? Dá 98. Agora eu somo 195 mais 188 mais 125, que é exatamente esse valor aqui do tênis, 125, mais o 98, que seria o boné e a sandália. Vamos somar isso? Vai ficar 5 mais 5. Geralmente eu faço assim, né? Ó, 5 mais 5 dá 10, 8 mais 8 dá 16, 10 mais 16 dá 26. Então eu boto 6, vai um 2 lá para cima, né? Ó, a gente diz que vai 2, beleza. Então eu posso fazer, ó, 9 mais 9 dá 18, mais 2, 20. 8 mais 2, 10. 10 mais 20 vai dar 30. Então, bota um 0 e vai um 3 lá para cima. Aqui eu tenho 1, 2, 3, mais 3 vai dar 6. Então, 606. Só que o cidadão fez o seguinte. Ó, ele deu R$156 e parcelou o resto. Então, desse total aqui, 606, eu vou ter que tirar o que ele pagou à vista. E ele parcelou só o restante. Então, vai ser 156. Vamos lá, vamos fazer essa subtração. 6 menos 6 dá 0. Aqui do mesmo jeito, ó, eu penso como se fosse um 10 aqui em cima. Então 10 menos 5 dá 5. Vem umzinho bem pra cá. 6 menos, aqui vai ficar 2. Então 6 menos 2 dá igual a 4. 450. Então esse 450 foi parcelado. Então vamos parcelar 450 em quantas vezes? Em 3 vezes. Então vai ser 450 dividido para 3. Isso vai ser igual a... Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Você pode pensar... 45 dividido para 3 dá 15. Pronto, ó. Só acrescenta um zerinho. Vai ficar 150. Qual é o item correto? O item correto é o item B. R$150. Beleza, essas questõezinhas, né? Muito, muito de boa. Quinta questão. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais do que Pedro. João e Pedro tinham juntos... Vamos lá, é o seguinte. O João tinha 20 bolinhas. O Pedro tinha 8 bolinhas a menos. Porque ele diz bem aqui, ó. João tinha 20 bolinhas, que correspondia a 8 bolinhas a mais do que Pedro. Logo vai ficar 20 menos 8. Pronto. Morreu. 20 menos 8 dá igual a quanto? Dá igual a 12. Agora, 20 mais 12 dá igual a 32. Item correto? B. Morreu. 32 bolinhas. E você que está assistindo, você chegou agora, a gente está resolvendo questões de Saeb, a gente já tem uma playlist aí. Pode-se dizer uma playlist, tá? A gente tem algumas questões que envolvem só conteúdos de Saeb. Se você vai fazer a prova quarta-feira ou nessa semana ainda dá tempo de você assistir umas aulinhas e se preparar. A gente tem alguns vídeos aqui, beleza? Procura aí o que você acha. Qualquer coisa, se eu lembrar, eu deixo aqui para vocês. Tá show? Vamos lá para a sexta questão. Em uma fábrica, 2 máquinas produzem parafusos. Sabendo que uma máquina produz 350 parafusos por dia e que a outra produz a metade desse número no mesmo tempo, quantos parafusos serão produzidos em 10 dias por essas 2 máquinas? Vamos lá. Galera, é o seguinte, a primeira máquina produz 350 parafusos. A segunda produz a metade, então é 350 dividido por 2. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 175. 350 dividido para 2 dá 175. Show. Agora o que é que eu vou fazer? Em um dia, ela produz 350 mais 175. Isso dá igual a quanto? Isso dá igual a 525. Logo, em 10 dias, eu vou multiplicar 525 por 10. Não se altera a produção, a questão não fala nada de se alterar. Ele diz que por dia elas produzem isso. Logo, é só multiplicar por 10. 525 vezes 10 dá igual a 5.250. Logo, o item correto é o item C. Foi. Vamos para a outra. A outra não, né? Vamos para a próxima. Né? A outra fica tão estranho. Vamos para a próxima questão. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52 teve um aumento de 75%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Galera, é o seguinte, 52 é o valor antes
do aumento. Mas 75%, pessoal, você vai pensar no seguinte, ó. 75% é 75 sobre 100. Eu acho que todo mundo aí concorda comigo. Aqui eu posso simplificar, eu posso dividir em cima e embaixo por 25, ó. Posso dividir em cima e embaixo por 25. Ou você poderia fazer por 5, depois por 5 de novo. Escolha a sua. Eu fiz logo por 25. Porque eu sei que 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, 75% é o mesmo que 3 quartos. Eu resolvi esses dias uma questão que falava de 75%. Não, falava de 3 quartos e deu exatamente 75%, ou 0,75. Dá no mesmo. Tá? Seria o mesmo que multiplicar por 0,75 também, viu? 0,75. Mas o que é que eu fiz aqui? Eu multipliquei pela fração porque eu achei mais fácil. Então, ficou 52 vezes 3 quartos. Isso vai ser igual a... Olha aqui, ó. 52 dividido para 4 dá igual a 13. 13 vezes 3 dá igual a 39. Então, agora a mensalidade vai ser 52 mais os 75%, que é de quanto? R$39. Isso vai dar igual a R$91. Qual é o item? Item C. Foi. Vamos para a oitava. Numa lanchonete, João pagou por 2 coxinhas e uma empada o total de R$ 6,50. E Alice pagou por uma coxinha e 2 empadas o total de R$ 7. O preço de uma coxinha e de uma empada são respectivamente. Galera, aí eu tenho duas equações que tratam do mesmo problema. E quando eu tenho duas equações que tratam do mesmo problema, eu tenho um sistema de equações, nesse caso do primeiro grau. Aulis, como assim duas equações? Você pode ver aqui que quando o João pagou foi 2 coxinhas, uma empada, o total de R$ 6,50. Aqui o que eu vou supor é que a Alice estava no mesmo canto que ele, no mesmo local que ele. Então, pagou uma coxinha, 2 empadas e o total foi R$ 7. Tá aí, não é? Então, eu tenho duas equações diferentes tratando das mesmas variáveis. Logo, eu tenho um sistema de equações. Vamos montar esse sistema de equação. Mas antes, eu vou dizer o seguinte. Coxinha vai ser x e empada vai ser y. Só para a gente saber realmente quem é quem e não ficar muito solto. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui diz assim, ó, respectivamente. Tá? Mesmo que aqui não haja repetição de valores, né? Mas mesmo assim é bom você deixar bem certo quem é quem. Vamos nós. Vai ser assim, ó. O João comprou 2 coxinhas e uma empada. Então vai ser 2 vezes x, que é o valor da coxinha, mais 1 vezes y, que é o valor da empada. 1 vezes y é y. Isso vai ser igual a 6,50. Eu escrevi só 6,5. Não tem problema nenhum eu excluir esse zero aí, não. Se tivesse um outro número depois do 5, aí sim eu não poderia excluir, eu teria que colocá-lo. Mas como é só zero, não tem problema não. Agora vamos olhar para Alice, né? Ela comprou uma coxinha, então é 1 vezes x, mais 2 empadas, vai ser 2 vezes y, igual a R$ 7. Eu botei 7,0, galera, só porque em cima eu coloquei 6,5, então para os dois terem casas decimais eu coloquei 7,0. E tá aí o meu sisteminha. Qual é o método que eu vou utilizar para resolver esse sistema? Vocês sabem, né? Eu adoro o método da adição, então eu vou utilizar o método da adição. A Ulisses, eu não queria utilizar o método da adição, eu queria utilizar outro método. Eu poderia? Poderia sim. Você poderia passar o 2 aqui para o outro lado, ó. Ficaria x igual a 7 menos 2y, e aí você substituiria aqui no x. Poderia? Poderia. O resultado daria o mesmo? Daria se você fizesse tudo corretinho, sem problema nenhum. Eu escolho quase sempre o método da adição, porque eu gosto dele, é um método que eu gosto. Tá? Eu gosto de trabalhar com ele. Ah, Ulisses, mas você resolve por ele? Já acabei de falar, eu gosto de fazer por ele. Se você quiser fazer por outro, pode fazer, sem bicho nenhum. Vamos lá. Para resolver pelo método da adição, eu preciso ter quantidades iguais e sinais contrários. Então aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 1x. Então seria só multiplicar aqui embaixo por menos 2 e eliminaria o x. Ou aqui eu tenho 1y e aqui eu tenho 2y. Multiplicaria aqui em cima por menos 2. Daria certo? Daria. Só que eu não fiz assim. Eu não
Para não dificultar para vocês, no final, o que é que eu fiz aqui? Eu multipliquei em cima por 2 e multipliquei embaixo por menos 1. Porque aí o que é que vai acontecer? Eu não vou ficar com variável negativa, logo, para mim vai ser mais fácil de resolver a questão. Como assim? É porque às vezes as pessoas se embananam quando a variável fica negativa e acaba errando a questão. Por isso que eu deixei aí para ficar tudo positivo, tudo bonitinho. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes y vai ficar mais 2y, que é positivo. Tudo positivo. Isso vai ser igual a 6,5 vezes 2 dá exatamente 13. Pronto. Vamos para a equação de baixo. Ó. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos, por que menos? Que é menos 1 vezes mais. Ó. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 2y dá igual a 2y. Ou você pode fazer direto, né? Ó. Mais 2y vezes menos 1 dá igual a menos 2y. Isso vai ser igual a 7 vezes menos 1 dá menos 7. Agora você faz essa subtraçãozinha. 4x menos 1x dá 3x. Aqui eu tenho 2y menos 2y. 0. Cancela os 2. Isso vai ser igual a 3 menos 7 dá igual a 6. Agora o que é que eu faço? Deixo o x, passo 3 dividindo. Então, x vai ser igual a 6 dividido para 3. X é igual a 2. Você já poderia aqui nos itens, você já ia ver, ó, que só uma tem o valor da coxinha igual a R$2. É o item A. Então, o item B morreu. O item C morreu. O item D morreu também. Só sobra quem? Só sobra o item A. Você já poderia marcar o item A e ir para a próxima. Mas eu continuei a resolução porque vai que o negócio não é tão fácil assim lá na prova, né? Então, a gente vai fazer devagarinho aqui, ó. Vai ficar assim. 2 é o valor do x. Então, eu vou pegar uma equação dessa, vou pegar a de cima. 2x mais y igual a 6,50, ou 6,5. E vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2. Esse 2 aqui, pessoal, ele está multiplicando o x. Ele não está só do lado fazendo companhia, não, tá? Ele está multiplicando. Então, qual o valor do x? O valor do x é 2. Então, no lugar do x, eu coloco o 2. Tá aqui ele. E esse 2 aqui, ele vai estar multiplicando o valor do x. Então, ficou 2 vezes 2. Mais y igual a 6,5. 2 vezes 2 é 4. Mais y igual a 6,5. Então, vai ficar 6,5. Tá aí. O 4 passa para lá, né? Ele tá positivo aqui, ó. Ele vai ficar negativo. Então, y igual a 6,5 menos 4. Isso dá quanto? Isso dá igual a 2,5 ou 2,50. Qual o item correto? É o item A. A gente já sabia, né? Os outros a gente já tinha eliminado. Pessoal, em algumas provas isso acontece, tá? De você resolver a primeira e já tá lá de cara o item, você já marca e vai para a próxima. Mas se você tiver dúvidas, aí você pode resolver o outro para você saber realmente, né? Pra você ter a certeza de que aquele é o item que tem que ser. Mas acontece muitas vezes isso aí que você tá vendo. Você tá vendo isso aí foi de uma prova, né? Foi da Saresp, ó. Então, foi desse jeito. O cara respondeu a primeira, já viu que era o item A, já marcou. Se você tivesse inseguro, aí você resolveria para saber qual o valor do Y, e aí você ia ter certeza. Tá show? Vamos para a próxima. Essa daí é aquela que você só precisa montar o sistema e olhar para o item. Só isso. Pedro comprou 2 pacotes de biscoito e 4 latas de creme de leite, pagando R$7 pela compra. Se tivesse comprado 4 pacotes de biscoito e 3 latas de creme de leite, pagaria R$9. Olha aí. Represente por X e Y, respectivamente, os preços de um pacote de biscoito e de uma lata de creme de leite. Para calcular esses preços, qual dos sistemas de equações abaixo Pedro deverá utilizar? Galera, é o seguinte, aí a questão ela já fecha em quem é quem, né? Ela já diz que X é o preço do pacote de biscoito, Y é o preço da lata de creme de leite. Então você não pode utilizar a outra letra, até porque os itens estão em X e Y. Se fosse uma questão aberta, você poderia usar qualquer variável, a escolha seria sua. Mas vamos lá, vamos montar nosso sisteminha. Primeiro, a gente tem aqui essa informaçãozinha. Deixa eu mudar essa cor, deixa. Não sei porquê.
Acho que o vermelho chama mais atenção. Eu acho não, tenho certeza. Ó, o Pedro comprou 2 pacotes de biscoito e 4 latas de creme de leite. E pagou, por isso, R$7. Então, eu vou ter o seguinte. Pacote de biscoito é X, lata de creme de leite é Y. Isso aí já tá na questão, a questão já disse. Então, vai ser 2 vezes o valor de X, ou seja, 2 vezes o valor do pacote de biscoito, mais 4 vezes o valor da lata de creme de leite. Então, 2x mais 4y. Isso dá igual a quanto? Isso dá igual a R$7 ou 7. Mais uma vez, só coloquei 7,0 só para deixar bonito, mas poderia ter colocado só o 7 sem problema nenhum. A próxima é, o cidadão comprou, né? Se tivesse comprado 4 pacotes de biscoito e 3 latas de creme de leite, ele pagaria R$9. Tá aí. Então, se ele tivesse comprado 4 pacotes de biscoito, então vai ficar 4 vezes X. Mais 3 latas de creme de leite, então 3 vezes Y. Isso daria quanto? Isso daria R$9. Fechei o meu sisteminha. Agora vamos lá para os itens. Eu não tenho que responder, pessoal. Ele não quer o valor de cada um. Ele só quer o sistema. Tá aí. O item A pode ser, olhando só para a primeira equação? Não. O item A já não pode ser porque aqui, ó, eu tenho 9. E no sistema que tem que ser, né? Ele é 7, já morreu o item A. O item C pode ser? Não. O item C, nem o D, eu já apaguei logo tudo aí, ó. Nem o D, porque eu tenho 4x mais 2y. Esse 2 é de onde, jovem? Não pode. O item A, a gente já viu que não pode. E o item B é o item correto. Você pode ver que está idêntico aí, ó. 2x mais 4y é igual a 7. 4x mais 3y é igual a 9. Morreu. É só isso. Item B. Vamos para a próxima questão. Um professor apresentou aos seus alunos o seguinte problema. As questões de uma prova são avaliadas por pontos, de modo que um acerto vale 5 pontos positivos e um erro vale 3 pontos negativos. Em uma prova com 30 questões, Mirela fez 54 pontos. Quantas questões Mirela acertou? Para resolver o problema, o professor denominou x e y ao número de questões acertadas e erradas por Mirela, respectivamente, e pediu aos alunos que escrevessem o sistema de equações que conduz à solução do problema. Assim, a alternativa que mostra corretamente o sistema de equações pedido pelo professor, vamos lá, pessoas, é o seguinte aqui para nós, né? Presta atenção. Ele já diz que questão certa é x, questão errada é y. Mas cada uma delas tem valor. Vamos lá. Certo é x, errado é y. Pronto. E ele me diz o valor de cada uma. Cada questão certa, o valor é 5 pontos. Cada questão errada, o valor é menos 3. Ou seja, a pessoa perde 3 pontos. Tá show. Pessoas, se eu somar a quantidade de questões certas com a quantidade de questões erradas, eu vou ter a quantidade de questões da prova, não vou? Isso é óbvio, não pode passar nem pode ser menos. Logo, se eu somar a quantidade de questões certas com a quantidade de questões erradas, eu vou ter 30 questões. Então, x mais y tem que ser igual a 30. Isso aí já está certíssimo. A próxima é trabalhar com a pontuação da Mirela, que foi 54 pontos. Mas a gente sabe que quando a pessoa acerta, ganha 5 pontos. Quando a pessoa erra, perde 3 pontos. Então, se eu pegar a quantidade de questões que ela acertou e multiplicar por 5, eu vou ter a quantidade de pontos que ela ganhou. Não é? Então, menos, por que menos? Porque eu vou ter que tirar a quantidade de pontos ou de questões que ela errou, no caso de pontos, né? Então, vai ser 3 vezes a quantidade de questões que ela errou. Isso vai dar quanto? Isso vai dar igual a 54 pontos, que foi exatamente a pontuação dela. Tá aí o meu sistema. Esse vai ser o sistema. Vamos olhar para os itens. O item A pode? X mais y igual a 30? Pode. O item B pode? Não. O item C pode? Pode. O item D pode? Não, né? X menos y igual a 30. Não pode. Vamos para o item A agora, olhando a segunda equação. 5x menos 3y igual a 54.
O item A não pode, porque ele tem mais. Então, só me sobra quem? O item C, que se você olhar também, tá a mesma coisa. Mesminho que nem igual, não é isso? Então, o item correto é o item C. E assim acaba a nossa aula, né? Se você acertou todas, você coloca aí nos comentários: professor, acertei todas. Se você não acertou, você coloca: professor, acertei tal, né? Só para eu saber assim como é que vocês estão aí, para eu saber o nível das questões que vou colocar aqui nas próximas aulas, beleza? Então, galera, valeu, agradeço muito que vocês estejam assistindo o vídeo, tem muita gente que está se inscrevendo, eu peço até que a galera que está se inscrevendo compartilha também aí com todo mundo, pra gente passar a mensagem do canal Matemáticas Arri aqui, tá beleza? Então, galera, valeu, um abraço e até a próxima.